Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é a continuação da série da toalha em crochê filé modificado que vocês escolheram na enquete, né? E hoje nós vamos iniciar pela carreira 17. Se você não viu o início do trabalho, todos os links para esse trabalho vão estar na descrição do vídeo, ok? Então, para iniciar a 17ª carreira, nós não vamos ter aumento, então não vamos mexer no tamanho da carreira. Então, vamos começar com um ponto fechado. Então, para isso, eu vou fazer 3 correntes de altura e vou virar o trabalho para fazer mais 3 pontos altos e fazer o ponto fechado. 1, 2 e 3. Vou fazer agora um ponto aberto, 2 correntes, ponto alto, um ponto fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 abertos. Então, vão ser 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, como eu sempre mostro, né, aqui a gente tem 2 modelos de ponto aberto. Um ponto aberto em cima do ponto fechado e o ponto aberto em cima do próprio ponto aberto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, fizemos os 3 abertos. Vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora serão 6 pontos abertos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, desfiou. Ponto alto sobre ponto alto e vão ser 6 pontos abertos no total. Fiz os 6 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Um fechado, vou fazer 3 abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, serão 3. Fiz os 3 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 2 e 3. Agora eu vou fazer um aberto duplo, vão ser 5 correntes, 2, 3, 4 e 5, e aí eu vou pular 5 pontos aqui de base, né? 1, 2, 3, as 2 correntes, 4 e 5, vou fazer um ponto alto só lá sobre o outro ponto alto no final. Tá? Então, um aberto duplo, ele sempre está em cima de 2 pontos. Podem ser 2 pontos fechados, 2 pontos abertos, 2 meio ponto abertos, tá bom? A ideia do aberto duplo é que você vai pegar 2 pontos, tá? De base. Agora, vou fazer 2 meio pontos abertos. Então, eu vou fazer 3 correntes. Vou pegar aqui, vou pular 2 correntes, na terceira eu vou fazer o ponto baixo. Aí é como eu já falei, né?
É como eu já falei, você pode fazer na correntinha, como eu tô fazendo, ou pode fazer no espaço, tá? Eu prefiro fazer na corrente porque eu acho que o ponto fica mais bem desenhado. Então, agora eu faço mais 3 correntes e faço ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, fiz aí os 2 meio pontos abertos. Agora é um aberto duplo de novo, então vão ser 5 correntes, 3, 4 e 5, e vou pular todo esse desenho e vou lá para o ponto alto. Então, normalmente, quando a gente tem 2 meio pontos abertos, em cima a gente vai fazer o aberto duplo, tá? Isso é meio que um padrão. Isso é meio que um padrão. Então, agora nós vamos fazer 3 pontos fechados, tá? Então, eu tenho aqui um aberto duplo, né? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, eu vou ter que fazer 9, né? Porque 3 pontos fechados, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que fazer 9 pontos altos em sequência. Então, eu vou mostrar aqui que eu tenho um aberto duplo e tenho um fechado depois, eu vou mostrar como é que eu faço. Então, 1, 2. O terceiro eu gosto de fazer na correntinha, tá? Na terceira corrente, para prender bem esse ponto fechado. E aí, vou fazer, no caso aqui já tem 3, né? 4, 5. O sexto já é no ponto. E vou fazer até o final, tá? 7, 8 e 9. Então, aqui é um exemplo de como fazer 2 pontos fechados em cima de um ponto aberto duplo. O central eu gosto de fazer na corrente para manter os pontos altos bem espalhados, ok? Senão fica tudo, às vezes, para um cantinho, tudo para outro cantinho, não fica bem espalhado como se você fizesse assim. Então, mas se você quiser, pode fazer tudo no espaço, tá? Isso aqui é uma ideia de como eu acho que visualmente fica mais bonito. Então, agora eu vou fazer um aberto. Vou fazer 2 meio, então são 3 correntes. Na terceira corrente eu faço ponto baixo. 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou fazer 2 abertos duplos, 2 em sequência. Então, são 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, vou pular todo esse desenho e vou fazer o ponto alto. E aí, eu vou fazer um segundo aberto duplo. Então, vamos lá, 5 correntes. E agora é sobre o próprio ponto aberto duplo, é só a gente ir lá para o ponto alto e fazer o ponto alto. Então, é um aberto duplo sobre outro aberto duplo. E aí, eu vou fazer 2 fechados, tá? Esses 2 fechados vão ser aqui no aberto duplo. Então, 2 vezes 3, 6, eu tenho que fazer 6 pontos altos. Então, 1, 2, eu faço na alça mesmo. O terceiro eu faço na correntinha. Gosto pessoal, tá? 4, 5 e o sexto no ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz 2 pontos fechados. Agora, gente, é o esquema para terminar essa carreira 17. Agora você vai voltar de trás para frente. Você vai repetir o final da carreira, você vai repetir aqui do meio para a ponta. Então, agora eu faria 2 pontos abertos, 2 meio, 1 aberto,
3 fechados, tá? Eu vou de dentro para fora, repetindo tudo aqui até o final da carreira, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira 17 e já volto. Então, terminei aqui a carreira 17 sem aumento, né? Do mesmo jeito que no começo, né? Se no começo não tem aumento, no final também não vai ter. Vamos iniciar a 18ª carreira, então já vou virar o trabalho, porque eu já vou fazer um aumento de carreira aqui. Então, eu vou fazer um aumento de um ponto fechado. Então, eu tenho que fazer 3 correntes de base e tenho que fazer mais 3 correntes de altura para iniciar a carreira. E aí, eu tenho que fazer 3 pontos altos para o ponto fechado, então o primeiro ponto alto vai ser na 5ª corrente a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. O segundo eu faço ainda nessa correntinha que eu fiz de base. E o terceiro eu já faço no corpo do ponto, tá? No corpo do trabalho, que já existe. Então, aqui eu tenho um aumento de ponto fechado. Agora, eu vou fazer 2 abertos. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 abertos, um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 13 pontos abertos agora. Então, são 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 13 vezes, tá? São 13 pontos abertos. Então, fiz os 13 pontos abertos. É sempre bom contar, tá? Quando você tem uma quantidade maior de ponto aberto ou de ponto fechado, é bom contar para não errar no desenho, tá bom? Então, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 2 e 3, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, um ponto aberto, 2 abertos duplos. Então, vão ser 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí, eu vou direto lá para o ponto alto, faço ponto alto. Aqui embaixo eu tenho um aberto duplo também, né? Vou fazer mais um aberto duplo, 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou pular todo esse desenho do meio ponto e aí faço ponto alto. Então, 2 abertos duplos, vou fazer um aberto, 2 correntes. Agora, eu tenho um ponto aberto em cima de um ponto aberto duplo. Então, vou pular 2 correntinhas de base, fazendo a terceira. Como eu venho falando, eu prefiro fazer na correntinha para ficar o desenho do ponto aberto direito, tá? Mas você pode fazer no espaço se quiser arriscar. Então, um aberto, agora vão ser 3 fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, os 3 primeiros ainda são aqui no ponto aberto duplo, né? 2 e 3. E aí, depois, o resto você vai fazer mais 6, né? Ponto sobre ponto. Serão 9 pontos altos no total. Então, fiz os 3 pontos fechados. Agora, eu vou fazer 2 meio abertos. Então, vou fazer 3 correntes. Vou pular 2 pontos de base, vou fazer o ponto baixo.
3 correntes, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a gente tem 2 meio pontos abertos. Agora, eu vou fazer 2 abertos duplos. Então, vou fazer 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou pular todo esse desenho e fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu tenho um aberto duplo, vou fazer outro. 5 correntes, 4 e 5. E aí, vou direto lá para o ponto alto, fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, 2 abertos duplos. Agora, eu vou fazer um aberto, vão ser 2 correntes. Vou pular 2 correntes de base e fazer ponto alto na terceira, para ficar bem arrumadinho esse ponto aberto. E agora, eu vou fazer 4 pontos fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Então, vão ser 12 pontos altos. Eu vou fazer os primeiros ainda aqui no ponto aberto duplo. 2. O terceiro já é no ponto. Aí, depois, vai ser ponto sobre ponto, né? 4, 5... e 6, e serão 12 no total, nesse esquema, nesse modelo, tá bom? Então, eu vou terminar meus 12 pontos altos. Fiz meus 4 pontos fechados, inclusive o último é no aberto duplo, tá vendo? Fiz aqui os 2 pontos altos e o terceiro na corrente. E a partir de agora, para terminar a carreira, você volta toda essa receita aqui que eu já passei, tá bom? Então, você vai voltar, vai fazer um aberto, de dentro para fora, né? Um aberto, 2 abertos duplos, 2 meio, 3 fechados e por aí vai, tá? Você vai voltar, vai terminar a carreira repetindo de dentro para fora. Como essa carreira tem aumento no final, eu volto ainda para mostrar o aumento para vocês. Então, eu vou terminar a minha. Então, cheguei ao final aqui da carreira 18 com 2 pontos abertos e do mesmo jeito que no começo, eu comecei com um aumento, então eu tenho que terminar com um aumento também, né? Então, como o aumento é um pouquinho mais difícil, eu vou fazer com vocês. Então, eu tenho que fazer um aumento de ponto fechado, então eu tenho que fazer 3 pontos altos aqui para fora do trabalho, né? Então, vou dar a laçada, vou inserir a agulha no mesmo lugar, na terceira corrente de altura, né, onde eu fiz meu último ponto alto, puxo o fio do novelo, aí faço uma correntinha nessa primeira laçada, alongo o fio para terminar o ponto alto. Então, 1. Agora eu vou fazer outra laçada, nessa correntinha de base que eu fiz, eu vou inserir a agulha, deixando assim 2 laçadas para dar mais firmeza. E aí, eu puxo o fio do novelo, faço uma correntinha nessa primeira laçada, aí que eu alongo o fio para terminar o ponto alto. 2. Agora, o último ponto alto. Laçada, venho nessa correntinha de base que eu fiz, deixo assim 2 laçadinhas dela, puxo o fio do novelo, faço uma correntinha nessa primeira laçada, e aí que eu alongo o fio para terminar o ponto alto. Então, assim, nós terminamos a carreira 18 com o aumento de ponto fechado. Vamos começar a carreira 19 e ela não vai ter aumento, nós vamos manter o tamanho da carreira. Então, eu vou começar com um ponto fechado. Então, para começar a carreira, eu tenho que fazer as 3 correntes de altura, aí eu vou virar o trabalho e fazer um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui no começo eu não tive aumento. Então, quando eu chegar lá no final da carreira, eu também não vou ter aumento, né? Porque vai repetir. Agora, eu vou fazer um ponto aberto,
duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um fechado. Agora vão ser 13 abertos. Então, vou fazer duas correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, e aí vão ser 13 pontos abertos. Então, fiz os 13 pontos abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um aberto duplo, então 5 correntes, 3, 4 e 5. Aí nós vamos pular o ponto fechado, o ponto aberto e fazer ponto alto aqui sobre ponto alto. Então, o aberto duplo sempre pula 2 pontos de base, né? Aqui no caso pulou um fechado e um aberto. Então, fiz um aberto duplo, agora vão ser 5 fechados. Então, 5 vezes 3, 15. Vão ser 15 pontos altos. E aqui, por exemplo, é naquele esquema, né? 2 pontos altos na alça. Se quiser fazer tudo na correntinha, fica melhor ainda, mas eu não vejo necessidade. O terceiro é que eu faço na correntinha, né? Então, aqui já tem 3. Aí, o quarto e o quinto ainda são no aberto duplo, ó. E o sexto no ponto alto. Tá? Então, é esse esquema, né, dos pontos fechados. Então, eu tenho que fazer 15 pontos altos no total. Vou adiantar os meus. Então, fiz os 5 pontos fechados, que são 15 pontos altos no total. Agora, eu vou fazer um ponto aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Vou fazer agora 2 meio abertos, 3 correntes, pula 2 pontos de base, faz o ponto baixo, 2 correntes ou 3 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então, tivemos 2 meio, um aberto duplo, 5 correntes. 3, 4 e 5. Pula todo esse desenho e faz o ponto alto. Um aberto duplo. Vou fazer um aberto normal. Então, vão ser 2 correntes. Aqui eu tenho um aberto duplo embaixo. Deixa eu me ajeitar aqui, que o trabalho já tá ficando comprido, já vai ficando difícil de segurar. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 correntes de base, fazer ponto alto na terceira. Então, fiz um aberto, vou fazer 2 fechados, então 2 vezes 3, 6. Os primeiros ainda são dentro do aberto duplo. Então, 1, 2, 3 no ponto. 4, 5. O sexto eu vou fazer na corrente, na terceira corrente. Então, fiz 2 fechados, vou fazer 2 abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Olha como é que fica dividido direitinho, um ponto aberto duplo embaixo, um fechado e um aberto em cima.
Fazer mais um aberto, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou fazer 4 fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Vão ser 12 pontos altos no total. Então, 1, 2 e 3. E aí eu vou adiantar os meus 12 pontos altos. Fiz os 4 fechados, né? 12 pontos altos e chegamos no momento da repetição, tá? Então, agora, para terminar a carreira, é só voltar de trás para frente, de dentro para fora, né? Aí você vai fazer 2 abertos, 2 fechados, um aberto duplo e por aí vai. Você vai voltando até repetir todo o início da carreira. Como a carreira 19 não tem aumento, então vou terminar minha carreira e volto já para iniciar a 20ª. Então, terminei aqui a 19ª carreira, vamos iniciar a 20ª. E aqui na 19ª eu terminei sem aumento e a 20ª eu também vou começar sem aumento, tá? Então, vou fazer 3 correntes de altura para começar o trabalho. Vou virar e fazer um ponto fechado, que são 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, como eu comecei essa carreira sem aumento, eu também vou terminar lá no final sem aumento, tá? Então, vou fazer aqui um aberto, 2 correntes, ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um fechado. Agora eu vou fazer 7 pontos abertos. Então, vou ser 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 7 no total, tá? 7 abertos. 7 pontos abertos, vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Daí vão ser 3 abertos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, vão ser 3 abertos. 3 abertos, vou fazer 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, serão 6 pontos altos em sequência. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 2 fechados, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 fechados de novo, vão ser 6 pontos altos. E aí, é naquele esquema em cima de ponto aberto duplo. Vamos lá. 1, 2. O terceiro eu vou fazer na corrente. Espera que desfiou. Deixa eu fazer de novo o terceiro aqui na corrente. 3, 4, 5 e o sexto no ponto. Então, fiz aqui 2 fechados. Agora eu vou fazer 2 meio abertos. 3 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto baixo, 3 correntes, 3,
pula 2 pontos, faz o ponto alto. Então, 2,5. Agora eu vou fazer um aberto duplo, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, fazendo a sexta. Então, eu pulei aí 2 pontos fechados embaixo, né? Então, um aberto duplo. Agora é um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. Esse fio tá desfiando um pouco. Então, fiz um aberto, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um aberto duplo, então vão ser 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou pular todo esse desenho, os 2 meio pontos e vou fazer o ponto alto. Agora eu vou fazer 2 meio, são 3 correntes, 2, 3. Na terceira corrente eu vou fazer o ponto baixo. E aí eu vou fazer 3 correntes. E aí ponto alto sobre ponto alto. 2 meio. Agora eu vou fazer 4 fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Então, vão ser 12 pontos altos no total. 1, 2, 3. E aí eu vou terminar os 12, vou adiantar. Fiz os 4 fechados, vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto. E aí vou fazer novamente 4 pontos fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Então, são 12 pontos altos no total. Aqui 2 e 3. E aí eu vou adiantar os 12. Então, fiz os 4 pontos fechados e agora é o momento da repetição, de começar a repetir. Então, você vai começar a repetir de dentro para fora. Então, vai fazer de novo um aberto, 4 fechados, 2 meio, um aberto duplo, até chegar lá na ponta, tá? Então, como essa carreira ela não tem aumento lá no final, então eu vou terminar ela totalmente e volto só para a 21ª. Então, terminei a 20ª carreira sem aumento, vamos iniciar a carreira 21. Para a carreira 21, nós vamos fazer um aumento grande, tá? Nós vamos fazer um aumento de 3 pontos fechados. Então, quantas correntinhas que a gente vai precisar aumentar aqui no trabalho? Se são 3 pontos fechados, então 3 vezes 3, 9. Então, vou virar o trabalho para fazer as correntinhas na posição certa, né? E aí eu vou fazer no total 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, essas vão ser as correntes de base para o nosso aumento. E aí eu faço mais 3 correntes de altura para o início da carreira. Tá? Então, no total eu fiz 12 correntinhas. Então, agora eu vou fazer, no caso, 3 pontos fechados, 3 vezes 3, tenho que fazer 9 pontos altos, né? Então, o primeiro ponto alto, do mesmo jeito que os outros aumentos, eu vou fazer na 5ª corrente a partir da agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. E aí, eu tenho que fazer 9 no total,
um em cada correntinha, né? Então, já fiz 1, 2, na próxima correntinha 3, e aí eu vou adiantar os meus 9 pontos altos e já volto. Na verdade, eu vou fazer 8, o último eu vou fazer com vocês. Então, eu já fiz 8 pontos altos aqui, o nono, que eu tenho que fazer 9 no total, já é no corpo do ponto, não é mais nas correntinhas que eu fiz de aumento, tá? Então, o último ponto do aumento já é sempre no corpo onde já tem o ponto. Então, olha só, assim que ficou o aumento de 3 pontos fechados, olha. Então, agora eu vou fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 abertos. Vou fazer um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Um aberto, 2 correntes, ponto alto. Um fechado, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer 7 abertos. Então, vão ser 2 correntes, ponto alto, e aí eu vou fazer 7 abertos no total. Fiz os 7 pontos abertos, agora eu vou fazer 2 fechados. 2 vezes 3, 6. Então, vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer 2 abertos, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. 2 abertos, um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 abertos duplos. Então, são 5 correntes. 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer ponto alto no sexto. Então, já fiz um, vou fazer mais um. 5 correntes. 3, 4 e 5. Vou pular os 2 meio pontos e fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz 2 abertos duplos. Agora, eu vou fazer 2 meio. 3 correntes. Pula 2 correntes. Na terceira, faz o ponto baixo. 3 correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Agora é um aberto duplo, 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou pular o ponto aberto, vou pular o ponto fechado, fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Um aberto duplo.
Agora é um fechado. Então, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2. O terceiro é na terceira corrente. Fiz um fechado, agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto, sobre ponto alto. Ficou certinho, tá vendo? E agora eu vou fazer um aberto duplo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 2 meios e fazer ponto alto sobre ponto alto. E agora eu tenho que fazer 5 pontos fechados. Então, 5 vezes 3, 15. Então, vão ser 15 pontos altos no total. 1, 2 e 3. E aí, eu vou fazer os meus 15. Fiz os 15 pontos altos, né? 5 pontos fechados. Agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E aí são 2 fechados. 2 vezes 3, 6. A garganta já tá falhando. Então tem que fazer 6 pontos altos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então agora começa a hora da repetição, tá? Nós vamos começar a repetir do centro para fora até terminar a carreira. Então agora eu farei um aberto, 5 fechados, um aberto duplo, um aberto, um fechado e por aí vai, né? Repetir de dentro para fora. Como essa carreira tem um aumento até grande, né? De 3 pontos fechados, eu vou fazer o aumento com vocês, ok? Então eu já volto. Bom, então cheguei aqui no final da 21ª carreira com os meus 2 pontos abertos e agora eu tenho que fazer um aumento de 3 pontos fechados, né? Então, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho que aumentar 9 pontos altos aqui ao final da carreira. Tem muito ponto alto, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, dá a laçada, insere a agulha onde você fez o último ponto alto, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha nele e aí alonga o fio e aí termina o ponto alto. Dá a laçada, insere a agulha nessa correntinha que você fez. Agora não foi não. Tenta pegar 2 laçadas dela. Agora foi, ó. E aí faz uma correntinha nessa primeira laçada, alonga o fio e termina o ponto alto. Então, já fiz 2, né? Laçada, vem nessa primeira corrente que você fez, deixando assim 2 fios na agulha, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha nessa primeira laçada, depois alonga e aí termina o ponto alto. Então, aqui eu já fiz 3 pontos altos, eu tenho que fazer 9 no total, né? Mas é seguindo essa mesma regrinha, então vou adiantar os meus 9. Então, assim que fica o final da 21ª carreira com o aumento de 3 pontos fechados, né? Ou 9 pontos altos. Vamos iniciar a 22ª carreira com um aumento também. Nós vamos fazer um aumento de 2 pontos fechados. Então, vou virar o trabalho. O trabalho já tá ficando grande aqui para essa câmera. Deixa eu só ajeitar minha agulha. Então, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Vão ser 6 correntinhas que eu vou ter que acrescentar.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 de base, agora mais 3 de altura. 1, 2 e 3. Então, vão ser 9 no total. Temos que fazer 2 fechados. Então, 2 vezes 3, 6. 6 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto eu vou fazer na quinta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai o meu primeiro ponto alto. E são 6 no total, né? Então, 1 na próxima corrente. 2 na próxima. 3 na próxima. 4 na minha última correntinha. Vou fazer o quinto. E o sexto eu já vou fazer já no corpo do ponto, e não nas correntinhas extras que eu fiz. Então, aqui a gente tem um aumento de 2 pontos fechados. E aí, eu vou fazer 5 pontos abertos. 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz o ponto alto. Então, vão ser 5 pontos abertos. Fiz os 5 pontos abertos, agora é um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E 6 abertos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E vão ser 6 abertos no total. 6 abertos, agora eu vou fazer 3 fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Vão ser 9 pontos altos no total. 1, 2 e 3. E aí, eu vou adiantar todos os 9. Fiz os 3 fechados, agora vão ser 3 abertos. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto e vão ser 3 no total. Fiz os 3 abertos, agora eu vou fazer um fechado, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um aberto. 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto. E 3 fechados. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vou fazer aqui 1, 2. O terceiro é na terceira corrente. E aí, eu vou fazer os outros 9. Vou terminar os 9. Então, fiz aqui os 9 pontos altos. O nono eu fiz na correntinha, porque era em cima de um ponto aberto duplo. Agora, eu vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto, um aberto. Vou fazer um aberto duplo, 3 correntes, 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, pula os 2 meio e faz ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz um aberto duplo. Agora, eu vou fazer 2 meio, 3 correntes. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. Faço ponto alto sobre ponto alto.
Então, 2 meio, agora é um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, um fechado, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, um fechado. Agora eu vou fazer 2 meio, 3 correntes, 1, 2, 3. Na terceira corrente eu faço ponto baixo, 3 correntes, faço ponto alto sobre ponto alto, 2 meio, um aberto, 2 correntes, pula 2 pontos, faz o ponto alto, um aberto, agora são 4 fechados. Então, 4 vezes 3, 12. Então, vão ser 12 pontos altos no total. 1, 2 e 3. E aí, eu vou terminar os meus 12. Fiz os 4 fechados, agora eu vou fazer um aberto, 2 correntes, ponto alto e 2 fechados, 2 vezes 3, 6. Então, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 fechados. Agora é a hora da repetição, tá? Nós vamos terminar a carreira voltando esses mesmos pontos. Então, agora eu faria um aberto, 4 fechados, um aberto, 2 meio e por aí vai até a ponta. Então, eu vou terminar essa minha 22ª carreira, mas como tem um aumento lá no final, eu vou fazer ainda o aumento com vocês. Bem, então tô quase aqui no final da 22ª carreira, né? Fiz os 5 pontos abertos e aí eu tenho que fazer um aumento de 2 pontos fechados. Então, 2 vezes 3, 6. Então, vão ser 6 pontos altos aqui de aumento. Aquele mesmo esquema, laçada, insere a agulha no mesmo lugar onde você fez o último ponto, faz uma correntinha na primeira laçada, alonga o fio e termina o ponto alto. Então, já fiz um. Laçada, vai nessa primeira corrente que a gente fez de base, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha nela, na primeira laçada, aí que alonga e termina o ponto alto. 2. Laçada, vai na corrente de base que você formou aqui, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha nessa primeira laçada, alonga o fio, faz o ponto alto. Então, aqui já tem 3, né? Então, são 6 no total. Vamos fazer o quarto. Laçada, pega a correntinha de base que você fez. Essa eu tô achando difícil de enxergar. Acho que tá aqui. Então, vou ter que... acertei. Então, vou ter que trocar o óculos. Puxa o fio do novelo, faz uma correntinha e alonga o fio. Então, aqui já é o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Vou fazer o quinto, laçada, pega essa correntinha de base, faz uma correntinha na primeira laçada, alonga o fio e aí termina o ponto alto. Agora, vamos fazer o último.
laçada, vem nessa corrente, puxa o fio do novelo, faz uma correntinha na primeira laçada, alonga o fio e termina o ponto alto. Então, aqui nós terminamos o aumento de 2 pontos fechados e também terminamos a 22ª carreira. Agora eu vou parar o vídeo nessa carreira e vou mostrar para vocês como está o trabalho até agora. Bom, então até o momento o trabalho já está assim dessa largura, não cabe nem mais na minha mesinha de trabalho aqui, né? Eu já tive que botar ela na diagonal para vocês poderem ver como é que está o trabalho até agora, né? A gente está na 22ª carreira, mas lembrando que a gente começou já na 11ª, né? Então, aqui tá da 11 até a 22. Então, gente, espero que vocês estejam gostando dessa série, tá? Se estão gostando, não deixem de curtir e compartilhar. Obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau e até a próxima.